Vamos abrir a Bíblia, amados. Primeira carta aos Coríntios, carta do nosso amado irmão, apóstolo Paulo, maior pregador da palavra depois de Jesus Cristo. De perseguidor da igreja a perseguido pelos judeus, por todos aqueles que não compreendiam a sua transformação. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6. Que esta palavra possa encontrar guarida, meu amado, minha amada, na terra fértil do coração, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nos diz a palavra: não é boa a vossa jactância, a vossa presunção, a vossa arrogância, a vossa vaidade, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, com os novos pães da sinceridade e da verdade. Amém, amados? Deus seja louvado por esta palavra, que nós possamos meditar nesse texto e que possamos compreender os mistérios que o Senhor nos traz através das linhas desta carta, desta epístola do nosso amado apóstolo Paulo. Amados, o apóstolo Paulo, ele alerta, desperta os irmãos da igreja de Corinto, para que eles possam compreender o verdadeiro significado da Páscoa. E para que a Páscoa não seja apenas um cerimonial, um ritual religioso, para que ela não seja apenas o cumprimento mecânico, religioso, de uma ordenança da palavra de Deus, confirmada e renovada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo inicia dizendo: vocês precisam ser menos vaidosos, menos orgulhosos, menos arrogantes, menos presunçosos. A jactância de vocês não é boa, porque isso mostra a contaminação do coração de vocês, a contaminação da mente de vocês. E ele continua dizendo: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O fermento, amados, nós sabemos que é um símbolo do pecado. E continua dizendo: alimpai-vos, pois, desse fermento velho, para que sejais uma nova massa. Sabemos que quando o fermento é velho, está deteriorado, as irmãs que fazem bolo, trabalham com massa, mesmo em suas casas, sabem que o símbolo do pecado. E continua dizendo: alimpai-vos, pois, desse fermento velho, para que sejais uma nova massa. Sabemos que quando o fermento é velho, está deteriorado, as irmãs que fazem bolo, trabalham com massa, mesmo em suas casas, sabem que usar um fermento deteriorado não produz um bom resultado. E assim o apóstolo Paulo diz: esse fermento velho que está no coração de vocês, esse fermento velho que significam aí as atitudes, os comportamentos da velha criatura, esse fermento da maldade, da malícia, da mentira, da ganância, da prostituição, das más intenções do coração, de um linguajar que não exalta nem glorifica o Senhor Jesus, nem ao nosso Deus, Pai Celestial. Esse fermento envelhecido precisa ser tirado da vida de vocês. Alimpai-vos dele, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura. E esse poder nos é disponibilizado porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na nova versão transformadora, é o versículo 8 desta carta de 1 Coríntios, capítulo 5, diz uma linguagem mais direta,
mais contemporânea, mais atual, diz assim: por isso, celebremos a festa, a Páscoa, não com o velho pão, fermentado com maldade, malícia, perversidade, que são, amados, frutos de um coração contaminado, frutos de um coração ainda não convertido, frutos de um coração ainda não transformado. Nós sabemos que a perversidade, em especial, como o engano, a malícia, a maldade, frutificam nesse coração. Nós já tivemos um coração assim. Pois a palavra de Deus diz que o coração do homem, através do amado profeta Jeremias, capítulo 17, ele diz que o coração do homem é um coração enganoso. E mais do que enganoso, ele é um coração perverso. Então, amados, esse fruto ruim do coração precisa ser desarraigado. Essa árvore que produz o fruto da malícia, o fruto da maldade, o fruto da perversidade, o fruto da mentira, o fruto da ganância, o fruto da ambição, o fruto da falsidade, o fruto da infidelidade, essa árvore de maus frutos precisa ser arrancada da nossa vida, do nosso coração. E ele continua dizendo: nós devemos fazer essa festa com o novo pão da sinceridade e da verdade. Que coisa tremenda, amados. Ser uma nova massa significa que nós precisamos ter uma vida transformada, completamente transformada. Diz a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o fermento velho foi tirado, a maldade, a malícia, a mentira, a ambição, a ganância, a presunção, a soberba, a arrogância, a perversidade, a infidelidade, o linguajar pecaminoso, as palavras que ferem, os enganos, precisam ser tirados. Isso precisa ser passado em nossas vidas. Esses pecados grosseiros, esses frutos malignos, que tanto entristecem o coração de Deus e que tanto entristecem o Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque quando nós cometemos esses pecados, amados, sejam em atos, em palavras, atitudes ou em pensamento, sempre que o nosso coração volta às velhas práticas, aos velhos hábitos, a determinar aos nossos lábios que profiram palavras que não engrandecem, que não edificam, palavras que ferem, palavras que machucam e às vezes palavras que matam. A palavra de Deus diz que quando nós ofendemos alguém, às vezes matamos a alegria, às vezes matamos a confiança, às vezes matamos a fé. Quando os nossos lábios fazem brotar, através das nossas palavras, como que espadas cortantes, malignas, cheias de peçonha mortal, nós corremos o risco de, através das palavras, não com arma de fogo, não com facas, não com agressões, apenas palavras, corremos o risco de provocar um homicídio. E a palavra de Deus diz que aqueles que ferem aos seus irmãos, aqueles que entristecem aos seus irmãos, são também homicidas. Não apenas aqueles que matam com armas, mas aqueles que matam com palavras são homicidas. E os homicidas não entram no reino dos céus. Por isso nós precisamos ser transformados. Por isso precisamos, amados, compreender que pela obra gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, pela vida abundante que Ele nos promete e nos propicia, pelo poder da sua palavra, que precisa penetrar nos nossos corações,
nós precisamos viver um novo tempo, ser uma nova massa, uma vida transformada, o que só é possível através do novo nascimento, através do nosso nascimento natural, quando somos gerados pelo amor dos nossos pais. O nosso nascimento natural não nos permite viver essa porção. O próprio Senhor Jesus diz de uma forma muito clara, muito contundente, mas sobretudo muito verdadeira, a Nicodemos, um dos principais da sinagoga. Ele diz: necessário vos é nascer de novo. Uma palavra gloriosa relatada pelo evangelista João no capítulo 3 do Evangelho de João. Necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é espiritual. Nós precisamos viver o milagre do novo nascimento. É através desse novo nascimento, dessa nova vida gerada pelo Espírito Santo de Deus, por essa nova vida que nasce e que precisa crescer, se fortalecer no nosso interior, é que nós podemos viver esse milagre da transformação, que nós podemos ser verdadeiramente uma nova massa. Então é importante, amados, nós compreendermos isso. Nós precisamos fazer uma grande festa, mas não com o fermento velho, mas com os novos pães da sinceridade e da verdade. Isso significa que nós precisamos sempre celebrar a Páscoa com o coração puro e uma mente santificada. Assim diz o Salmo 24, versículos 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Pergunta o salmista. E a resposta é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E traz uma promessa poderosa para esses que são limpos de mãos e puro de coração. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Que coisa tremenda e gloriosa. Hoje nós adquirimos um hábito, forçosamente, que sempre deveríamos ter em nossa vida, que é lavar as nossas mãos, higienizar as nossas mãos, para que não haja contaminação. Mas quero dizer para você, meu amado e minha amada, muito mais letal, muito mais perigoso do que essa contaminação pelo vírus, é quando as nossas mãos estão contaminadas pelo pecado. É quando nós tocamos naquilo que o Senhor determina que não toquemos. É quando as nossas mãos não estão santificadas, limpas, para que possamos levantar mãos santas em adoração ao Rei da Glória. Por isso, meu amado e minha amada, o Senhor nos traz esta palavra nesta noite, para que nós possamos ouvir esta palavra, e esta palavra possa penetrar poderosamente no nosso coração, que o nosso coração não se endureça, que nós compreendamos essa porção gloriosa e alcancemos essa vitória e possamos celebrar uma grande festa ao Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo mover do seu Espírito. Amados, eu queria convidar os amados a compreender, através desta palavra, como devemos participar da mesa do Senhor, como devemos comer o pão e beber o vinho. Precisa ser com reverência, com temor, com tremor, com as mãos limpas, coração puro, os pensamentos santificados, os olhos purificados, os ouvidos atentos àquilo que edifica e não inclinados àquilo que satisfaz os nossos desejos, nossas emoções.
Os nossos ouvidos precisam estar ávidos, preparados para ouvir a palavra de Deus. Precisam se distanciar de tudo aquilo que não edifica, toda palavra torpe, toda palavra que nos impele, que nos leva a lugares onde o Senhor não quer que os nossos pensamentos estejam, a lugares que o Senhor não quer que os nossos corações estejam. Porque onde estiverem os nossos pensamentos, onde estiverem os nossos corações, em breve, o nosso corpo estará presente. As intenções do coração são sondadas pelo Senhor. Por isso, comer o pão e beber o vinho não pode ser apenas um ritual. Precisa ter um significado real para a minha vida e para a sua vida. Precisamos compreender, amados, o que significa comer esse pão. O símbolo, amados, desse pão vivo que desceu dos céus, a palavra viva do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne. Esse corpo do Senhor Jesus Cristo que foi partido por amor à minha vida e à sua vida na cruz do Calvário. Esse corpo, esse pão que é servido para nós nas páginas da Bíblia, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Por isso nós precisamos nos preparar para a nossa maior celebração, todos os anos, buscando essa presença real, mas ela precisa ser verdadeira em nossas vidas. Eu quero perguntar, esse fermento velho, esses velhos hábitos, esses velhos costumes, o velho linguajar, os pensamentos viciados, as inclinações nocivas do coração, tudo isso já foi tirado da sua vida? Se ainda não foi, ainda é tempo de alcançar essa vitória. Você está disposto a tirar esse velho fermento? Você está disposta a ser uma nova massa? Há poder liberado sobre as nossas vidas. O poder que nos capacita, que nos fortalece, que nos prepara para deixarmos de lado, definitivamente, o fermento velho e sermos uma nova massa que exalta e glorifica o nome do Senhor. Amados, meditando na palavra, o Espírito Santo de Deus me trouxe para que nós possamos repartir neste tempo uma direção que eu quero trazer para os amados sobre 3 estágios que precedem a nossa libertação e a nossa vitória. 3 estágios, 3 etapas que nós precisamos empreender em nossas vidas para que definitivamente o fermento velho desapareça, para que definitivamente nós possamos ser uma nova criatura, nós possamos nos tornar embaixadores de Cristo, nós possamos frutificar com frutos bons, que nos farão sermos reconhecidos como servos benditos, como filhos amados do Deus Altíssimo. Que esses frutos possam ser produzidos e vidas possam se alimentar desses frutos. E nós sejamos reconhecidos como cristãos, porque pelo fruto se conhece a árvore. Nós, como árvores, não somos conhecidos por aquilo que falamos, somos conhecidos por aquilo que fazemos. Nós podemos declarar uma fé em Jesus Cristo, mas as circunstâncias provarão a nossa fé. E o que ficará é o nosso testemunho, o nosso viver. São esses frutos que testificarão a quem pertencemos, quem é o nosso Senhor. Por isso, meu amado e minha amada, se você puder anotar, anote. Se você não conseguir anotar agora, depois, quando você estiver revendo
assistindo novamente esta ministração, que você possa notar esses 3 estágios. O tema da mensagem de hoje, você já deve ter visto aí no Facebook, fala sobre a Páscoa, Páscoa, 2 pontos. Tempo de reflexão, tempo de decisão, tempo de transformação. Tempo de reflexão, de decisão, de transformação. Esses são os 3 estágios, amados. Eu quero falar do primeiro deles, sobre a reflexão. Quero convidar você, meu amado e minha amada, para uma autorreflexão. Queria que você, nesse momento, pudesse visitar o seu interior, pudesse sondar a sua vida, pudesse se examinar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele ministra sobre a forma de participar da Páscoa, no momento da ceia, ele diz, primeira carta aos Coríntios, mesmo livro, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não nos compete examinar ao próximo. Nós precisamos nos examinar. É uma autoanálise, um exame do nosso interior. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Visite o profundo do seu coração. Visite a sua mente. Faça uma reflexão. Comece a pensar no que tem dirigido a sua vida. Por onde você tem caminhado, o que você tem pensado, o que você tem falado, o que você tem feito. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Faça esse exame. E se for necessário, é o que diz a palavra, peça perdão a Deus, se arrependa, se prepare. Lave-se pelo poder do sangue de Jesus. Receba o poder desse sabão inigualável. Como o sabão do lavandeiro, diz a palavra. Esse sangue redentor, que tem poder para purificar a nossa vida e deixar as nossas vestes espirituais alvas, brancas como a neve. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Chegou o tempo de despertar. Chegou o tempo da cura espiritual. Chegou o tempo de lançar fora o fermento velho. Chegou o tempo de nos prepararmos verdadeiramente para uma celebração bendita, poderosa, debaixo de uma cobertura poderosa do poder de Deus e desse glorioso significado da mesa do Senhor, com o pão e o vinho. Por isso, precisamos fazer essa autorreflexão. Por isso, precisamos sondar o profundo das nossas vidas, do nosso coração, da nossa alma. Por isso, precisamos avaliar como está o relacionamento com Deus. Quero perguntar para você, meu amado, minha amada, como está o seu relacionamento com Deus? Sabendo que relacionamento com Deus significa, em primeiro lugar, como está a sua vida de oração? Segundo lugar, como está o conhecimento da palavra?
Quanto tempo você se dedica ao estudo da palavra? Terceiro lugar, você tem praticado a palavra? Ela faz parte do seu dia a dia? Amados, esta palavra é o verdadeiro pão. Este é o pão nosso de cada dia. Este é o nosso pão diário. Este é o pão que desceu do céu. Este é o alimento vivo que permanece para toda a eternidade. Nós precisamos do pão, nós precisamos do alimento físico. Nosso corpo precisa ser alimentado diariamente. Mas, meu amado e minha amada, nossa alma, nosso espírito também precisam ser alimentados diariamente. E esta palavra, este alimento vivo também traz cura física, traz cura emocional, cura as feridas da alma, cura a depressão, cura o sentimento de fraqueza, cura a frustração, a decepção, cura as feridas causadas por entes queridos que nos ferem, que nos traem. Por isso nós precisamos, nessa análise, compreender exatamente, nesse tempo de reflexão, que eu quero pedir para você, meu amado e minha amada, faça exatamente agora isso. Comece a se examinar, examine-se a si mesmo. E se a sua vida ainda não estiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, se o fermento velho ainda estiver presente, se a maldade, a malícia, a presunção, a arrogância, o orgulho, a infidelidade, tantos hábitos e costumes, o linguajar impróprio, as palavras que não edificam, os pensamentos que nos levam distantes do Senhor, os tesouros aos quais damos valor, onde está o nosso coração acorrentado, mas distante do Senhor, porque onde estiver o nosso tesouro, o verdadeiro tesouro, estará o nosso coração. Quantas vezes nós estamos vivendo, amados, na dimensão da vida de Marta, afadigados, preocupados com tantas coisas, com tantos compromissos. É necessário que cumpramos os compromissos, que vivamos no trabalho, que façamos as coisas que são necessárias serem feitas. É necessário que nós tenhamos na nossa vida a parte que compete ao mundo, a dimensão de Marta. Mas é necessário também que reservemos um tempo especial para viver na dimensão de Maria, irmã de Marta, buscando esta palavra, buscando a presença do Senhor, nos rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, nos rendendo diante da palavra de Deus, sobre o altar de Deus, na presença do Deus Altíssimo, para que possamos comer deste pão vivo, deste pão de cada dia, e esse alimento possa nos sustentar, nos fortalecer a nossa vida de oração, para que nós possamos compreender que quando oramos e suplicamos, e damos graças ao Senhor, quando colocamos as circunstâncias que nos afetam, sejam elas quais forem, na presença, no altar, nas mãos do Deus Altíssimo, Ele opera e nos traz a cobertura poderosa de uma paz que ultrapassa o nosso conhecimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nossos corações e nossas mentes guardados em Cristo Jesus significa guardados, abrigados, blindados pelo poder da palavra de Deus. Que você faça essa reflexão, esse primeiro estágio, para que você possa verdadeiramente lançar fora o fermento velho e ter uma vida transformada pelo poder e pela presença do Deus Altíssimo. Segundo estágio, decisão. Amados, às vezes nós reconhecemos, numa reflexão, numa autoanálise, que nós precisamos mudar, que precisamos dar uma nova direção à nossa vida, que precisamos encarar as circunstâncias com o olhar da fé,
com o fundamento da palavra, na direção bendita do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós reconhecemos que continuamos praticando pecados que não deveríamos mais praticar. Às vezes coisas que consideramos pequenas para nós, mas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Não precisa ser o pecado do adultério, um grande pecado, como se diz, como cometeu Davi. Mas seja qual for o pecado, nós precisamos ter a coragem de Davi, de nos arrependermos dos pecados, de confessar a Deus o pecado e pedir a misericórdia dele. Quando Davi diz no Salmo 51, um salmo que você precisa meditar sempre nele: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor, porque os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossa jactância, nosso orgulho, nossa presunção, nossa vaidade, às vezes em que mentimos, às vezes em que enganamos, às vezes em que ferimos, às vezes em que aborrecemos, às vezes em que não perdoamos, tudo isso faz com que o Espírito Santo se retire, porque ele é muito sensível. O Espírito Santo é uma presença sensível em nossas vidas, amados. O Espírito Santo paira sobre as nossas vidas para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Apesar do seu infinito poder, porque o Espírito Santo é chamado pelo próprio Senhor de o poder do Altíssimo. Quando Maria recebeu a promessa de que nela seria gerado o Filho do Deus Altíssimo, diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o anjo disse para ela, quando ela perguntou: como fará isso, como acontecerá isso, visto que eu ainda não estou casada com José, ainda não conheço o varão, ainda era virgem. E o anjo Gabriel disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Amados, da mesma forma ocorre conosco, o Espírito Santo vem sobre nós, e o poder do Altíssimo nos cobre com a sua sombra, e Jesus Cristo é gerado em nós por essa presença bendita. Mas esse mesmo poder do Altíssimo, esse amado Espírito, que nós o conhecemos também como o Espírito Consolador, a fonte de todas as consolações, ele tem uma sensibilidade inigualável, ele se entristece quando nós pecamos, quando nós ferimos o irmão com palavras, com atitudes, quando nós usamos ainda esse fermento velho, e ele se retira, e só volta quando nos arrependemos, só volta quando nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso e pedimos perdão, quando abandonamos o fermento velho, quando mudamos as nossas atitudes, quando passamos a produzir outros frutos. Por isso, amados, disse Davi: não retires de mim o teu Espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Amados, muitas vezes nós sabemos que precisamos mudar, mas não tomamos a decisão. Se for necessário tomar uma posição em relação a Deus, ao seu reino, ao relacionamento, você está disposto a tomar essa decisão? Talvez você possa dizer: eu não tenho forças para isso. Eu vou dizer para você: ninguém tem. Ninguém tem. Nós somos, e devemos reconhecer isso sempre, nós somos fracos. Por nós mesmos, nós somos incapazes de vencer essa luta diária entre a nossa natureza carnal e a nossa nova natureza espiritual. Amados, é uma luta em glória, é um combate travado, porque a nossa velha criatura é a figura do lobo, o lobo devorador, mas a criatura dócil, nova, que foi gerada pelo poder do Altíssimo, pelo Espírito Santo de Deus em nós,
pelo poder da palavra, pela redenção do sangue sobre as nossas vidas. Essa nova criatura é uma doce ovelha. Ela não tem forças para vencer o lobo, a não ser que nós enfraqueçamos o lobo e passemos a alimentar a ovelha diariamente. Se nós deixarmos de alimentar o lobo com o fermento velho, com os nossos velhos hábitos, nossas velhas atitudes, e passarmos a alimentar a ovelha, sabe o que significa? Nós nos fortaleceremos. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, tomar a decisão. Não depende de estar preparado, não depende de ser forte, depende apenas de determinação. Eu decido mudar. Por isso diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa decisão significa: como eu quero viver a minha vida doravante? Quais os frutos que quero colher? Eu decido mudar para viver a vida abundante que Cristo prometeu. Por isso, independentemente das circunstâncias, das travessias difíceis, Deus vai nos dar graça, força, poder, compreensão, para que nós possamos suportar o deserto e atravessar o Jordão. Isso depende apenas de uma decisão, da vontade do nosso coração e da nossa mente, do nosso espírito e da nossa alma. Para Deus, prontidão de vontade é obra feita. E se você ainda estiver dizendo: eu não consigo porque sou fraco, o próprio Senhor diz para mim e para você, como disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus por essa porção gloriosa. Nós vamos suportar, sejam quais forem os desertos, as travessias difíceis, inclusive este tempo de pandemia. E o Senhor vai nos dar forças para que possamos atravessar o Jordão. O deserto é apenas uma parte do caminho. A vitória está além do Jordão. A vitória não está depois do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho todos atravessaram. Mas o Jordão, só os que perseveraram, só os que creram, só os que declararam a fé e tomaram como verdadeiras as promessas do Senhor. Essas são as porções que Deus tem para as nossas vidas. Terceiro estágio, transformação. Amados, quando nós fazemos a reflexão, quando tomamos a decisão, inicia esse processo bendito, glorioso de transformação. O primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo foi transformar água em vinho. No seu primeiro milagre, ele deixou muito claro a que tinha vindo. Além de buscar os que estavam perdidos, ele veio transformar os que estavam perdidos. O seu poder se manifesta para que nós vivamos a verdadeira transformação, para que nós vivamos esse novo tempo, para que nós possamos dizer: ainda tem fermento velho em mim, mas eu quero me livrar dele, eu quero ser limpo, eu quero que essa palavra que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto também venha sobre a minha vida, dizendo assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Eu quero ser transformado. Após esse autoexame, após a decisão, no autoexame nós fizemos a avaliação do relacionamento com Deus, com o próximo. E agora tomamos a decisão para permitir que sejamos transformados. Esse tempo de transformação é um tempo precioso. Ele não acontece imediatamente, mas a cada dia somos transformados.
E a palavra de Deus diz que a vida do crente, a vida do cristão, a vida dos servos de Deus, ela é como a aurora, que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. É como o sol da manhã, na sua trajetória, o sol das 6 horas da manhã, ainda que traga luz, ele não é tão quente, tão forte como o sol do meio-dia. Quando a palavra de Deus diz sobre isso, que a nossa vida é como a aurora, o amanhecer, que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Significa o seguinte, amados, se nós olharmos para o sol das 6 horas da manhã, nós conseguimos olhar, muitas vezes até admiramos o nascer do sol, como admiramos o pôr do sol. Mas ninguém consegue olhar para o sol do meio-dia, o sol que resplandece. Isso significa que quando a nossa vida estiver como o sol do meio-dia, o inimigo vai olhar para mim e para você e vai perceber que na nossa vida resplandece o poder de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Ele não pode nos tocar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Esse crescer na nossa vida significa, ao amanhecer, ainda existem sombras em nossa vida, ainda existem resquícios do fermento velho. Amados, dependendo da posição que nós estivermos em relação ao sol, nós temos sombra à nossa direita, sombra à nossa esquerda, sombra à nossa frente, sombra atrás de nós. E será assim, amados, em todo o dia, à exceção do meio-dia. Porque ao meio-dia o sol está sobre as nossas vidas. E aí não existe sombra. Porque toda sombra que existe estará debaixo dos nossos pés. As sombras não serão percebidas. Sabe o que significa isso? Quando o sol da justiça, quando esta palavra viva e poderosa, esse sol, estiver sobre as nossas vidas, não haverá mais sombra do fermento velho. Os nossos pensamentos serão transformados, santificados. A nossa vida será transformada. Não haverá mais condenação sobre as nossas vidas, porque não teremos mais sombras do nosso passado. O futuro estará aberto para as nossas vidas. E tudo aquilo que havia de fermento velho, de velhos hábitos e costumes, de pecados que cometíamos, pelo poder da palavra, pela presença santa do Senhor, que vem sobre a nossa vida, como o sol do meio-dia, tudo estará debaixo dos nossos pés, para o louvor e a glória do Deus Altíssimo. Nós precisamos viver essa porção de reflexão, de decisão, para que haja transformação. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, assim que nós estaremos nos preparando para celebrar a cada ano a Páscoa, o pão e o vinho não podem ser apenas elementos com simbologia espiritual, que nós respeitamos, consideramos importantes. Esse pão glorioso, o corpo de Cristo, a sua palavra, esse vinho redentor, o seu sangue, precisa fazer parte da nossa vida diária. O corpo e o sangue de Cristo não podem ser apenas elementos, símbolos, precisam ser reais em nossa vida. Eu queria que você pudesse reconhecer e dizer assim: eu preciso desse pão para viver. Eu preciso da força, do poder desse alimento para vencer as lutas diárias. Esse alimento que não perece. Eu preciso desse vinho diário. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Preciso perdoar, pedir perdão, para não continuar crucificando a Jesus Cristo, como diz Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6, ministrei sobre isso no culto passado. A Páscoa deve ser celebrada uma vez por ano, com festa, com temor e reverência, mas precisa ser vivida todos os dias. A Páscoa precisa ser uma realidade diária em minha vida e na sua vida, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. A Páscoa tem a sua celebração anual, mas a sua vivência precisa ser diária.
Por isso nós precisamos lançar fora o fermento velho. Precisamos ser uma nova massa. Atravessar o deserto, amados, é muito difícil. Todos enfrentamos esses tempos de travessia, mais cedo ou mais tarde. Muitos perecem, muitos desistem, muitos se cansam. Mas eu creio em nome de Jesus que pelo poder dessa palavra, o Senhor hoje renova as nossas forças, para que, como os valentes na fé, como aqueles que perseveraram e creram, nós sejamos fortalecidos por esta palavra e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Que nós comamos deste pão, que nós tomemos desse cálice, nos preparemos e nos fortaleçamos para concluir essa travessia, atravessar o deserto e atravessar o Jordão. Eu creio, meu amado e minha amada, a Páscoa será o marco dessa vitória. Será o fim do maná, será o fim da porção diária, será o fim da insegurança, será o fim da incerteza. Ainda que nós creiamos, ainda que perseveremos na fé, muitas vezes nós nos enfraquecemos. Pensamentos de desânimo vêm sobre as nossas vidas, como veio sobre a vida de Josué. Mas Deus disse para ele, no momento que antecedeu a travessia do Jordão: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Essa é a porção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nesse tempo glorioso. Eu quero encerrar trazendo para a sua vida, para as nossas vidas, amados, a palavra de Josué capítulo 5, uma promessa gloriosa, que nós possamos viver essa porção, que nós possamos ter a certeza de que Deus está preparando este tempo, para que nós vivamos, amados, um tempo de vitória. Eu creio em nome de Jesus, que esta Páscoa será um divisor de águas. Como as águas do Jordão foram divididas, e todo o povo remanescente no deserto passou pelo Jordão seco, e se acampou em Gilgal. Gilgal significa lugar de descanso, lugar de vitória. O nosso descanso e a nossa vitória é Cristo, o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Essa Páscoa será o divisor de águas e nós a celebraremos, glorificando a Deus. E diz assim a palavra, Josué capítulo 5, versículo 10 em diante: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, nas campinas de Votorantim, nas campinas desta nação. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, diz a palavra, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Você pode glorificar a Deus por essa porção. Este é o divisor de águas. O nosso coração quebrantado, purificado, o coração puro, as mãos limpas, o fermento velho sendo deixado de lado, os nossos pensamentos santificados, os nossos olhos purificados, os nossos ouvidos preparados para ouvir o que edifica. Nós haveremos de viver essa porção gloriosa. Vai cessar o tempo da insegurança, o tempo da incerteza, porque chegou o tempo da vitória. A nossa vitória é Cristo, a nossa vitória é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia, meu amado e minha amada, esta Páscoa será exatamente esse divisor de águas. Nós haveremos de comer dos frutos prometidos por Deus para as nossas vidas. Receba esta porção sobre a tua vida. Páscoa é tempo de reflexão, é tempo de decisão, é tempo de transformação, é tempo de alcançar vitória. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus seja louvado por essa porção. Pai, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Pai, que esta palavra, Senhor, encontre guarida nos corações e nas mentes. Seja uma semente lançada em terra fértil e possa germinar e frutificar. E nós possamos compreender os teus mistérios.
e caminhar em direção à vitória. Guarda-nos e abençoa-nos, ó Pai. Abençoa esse pão, abençoa esse cálice, que nós consagramos a Ti e pedimos, Senhor, abençoa, santifica. Seja o nosso alimento espiritual, a nossa força, a fonte da nossa vitória. Para a glória de Jesus Cristo, em memória dEle, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amados do Deus Altíssimo, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Recebam o nosso abraço fraterno e a paz reine sobre todos.